bairro de Santo Antônio, pela formação do Recife, foi o segundo bairro a ser fundado. O primeiro foi o bairro do Recife propriamente dito, depois o bairro de Santo Antônio. Quando fundou-se o bairro de Santo Antônio, foi o segundo bairro, o primeiro do Recife, teve o nome de Ilha de Antônio Vaz. O bairro de Santo Antônio era completamente diferente do atual. Era o centro da cidade, realmente, para onde convergiam todos. Sempre exerceu um fascínio muito grande sobre toda uma geração, ou mais de uma geração. O bairro de Santo Antônio era muito pouco habitado. Então, mas era muito alegre, muito importante, muito frequentado. Era cortado por várias linhas de bonde elétrico, pela Rua do Imperador, pela Rua 1º de Março, pela Rua Nova, pela Praça da República. Era um centro, um dinâmico centro comercial que abrigava monumentos históricos importantíssimos, e o bairro de Santo Antônio guardava na sua história um pioneirismo muito recifense, muito pernambucano, que é o pioneirismo no planejamento urbano. Por quê? Porque o bairro de Santo Antônio foi o abrigo de Maurício de Nassau. Ele chegou em Recife em 1637 e foi embora em 1644. Então ele, entre outras coisas, ele sonhou em criar a cidade de Maurícia. E aí idealizou como deveria ser e os limites físicos da cidade de Maurícia. Essa cidade, ela tinha praticamente assim uma espécie de proteção fora dos castelos medievais, né? E ela era toda planejada com quarteirões e tudo mais. Ela começava onde hoje mais ou menos está o Palácio da Justiça, certo? E saía pela direita ali pela Rua do Sol, pegava por detrás mais ou menos onde é a detenção, certo? E vinha até mais ou menos a Nossa Senhora do Carmo, ou seja, o início do bairro de São José, depois voltava, pegava a Avenida Nossa Senhora do Carmo e ia mais ou menos onde hoje é a Igreja do Espírito Santo, que naquele tempo já existia, a Igreja dos Franceses, e beirava ali a Martins de Barro e depois se encontrava de novo no Palácio da Justiça. Essa era a cidade de Maurícia. Em Vitória de Santo Antônio, quando vim aqui, aquilo ali para mim era um deslumbramento, as lojas da época, né? A loja Viana Leal, um dos primeiros restaurantes onde eu almocei, que foi o Leite, né? Que hoje persiste, insiste, resiste. Ele começou como um barzinho à beira-rio, no pé da ponte da Imperatriz, no beira-rio mesmo, no quebra-rio. Havia um barzinho de um cidadão chamado não sei o que, Manuel Leite. Então ele abriu um barzinho e começou a prosperar, a comida era boa. Depois ele comprou ou alugou, comprou aquela área onde atualmente funciona o Leite. E o Leite tornou-se um ponto de encontro dos maiores da cidade do Recife. O Leite sempre foi tão imponente, tão badalado, que nos anos 53, 54, eu estudava interna aqui em Recife, tinha vindo do interior para passar uma época no colégio interna, e um dos prêmios de ser boa aluna era conhecer o Leite. O bairro de Santo Antônio era ponto de convergência, onde fervilhavam as fofocas da cidade. Era o ponto para onde nós íamos fazer as compras, para onde nós íamos ver as últimas notícias telegráficas que chegavam. As lojas chiques, as lojas boas eram todas Rua Nova e Rua da Imperatriz. Então todas as mulheres que não tinham nada para fazer passavam a tarde fazendo compras, gastando o dinheiro do marido na Rua Nova e na Rua da Imperatriz, que era chiquérrimo. Tinha casas de chá, era muito chique. Me arrumava todinha, pegava um ônibus para passear na Rua Nova e ver os lançamentos da moda. Havia também encontro.
Então, os amigos se encontravam, marcavam. Ah, a gente vai lá na Silope ver a vitrine, você se encontra comigo lá. E aquele ponto, aquela calçada ali, era um desfile das elegantes da época. Então, toda tarde, principalmente aos sábados, quem quisesse ver mulher bonita no Recife, ia para ali 3, 4 horas da tarde, e elas ficavam passeando um vai e vem por ali, olhando as vitrines e se exibindo e flertando, né? De modo que era o chamado footing da Rua Nova, era o passeio da Rua Nova. A grande diversão de antigamente era a praia e o cinema. Não havia televisão, né? Quando a televisão começou, passou a dividir um pouco isso. Mas durante muito tempo a opção era ir ao cinema. Então eu era um frequentador feroz de cinema. No bairro de Santo Antônio tinha 3, Moderno, Arte Palácio e Trianon. O cinema era uma coisa assim popular. Eu acredito que o primeiro bem cultural que eu consumi aqui na Ilha de Santo Antônio foi cinema. O que havia de mais moderno em termos de tecnologia de cinema, poltronas, etc., você só conseguia nos bairros. Eu só conseguia no centro da cidade, no bairro de Santo Antônio. Eu me lembro que uma vez no Arte Palácio eu sacudi uma galinha dentro do cinema. E era dessas galinhas peladas que tem feito uns brincos braba que sua porra. Sabe? Embrulhei numa gabardina, naquela época, uma capa, e entrei, né? Era um dia de chuva, o camarada não ia desconfiar. Aí eu entrei e fui lá para cima. Quando começou a sessão, eu sacudi a galinha, sabe? Aí acenderam a luz e para pegar a galinha foi um nó danado, porque a galinha braba queria subir pelas paredes, sabe? O cine moderno, durante muito tempo, foi um cinema que trouxe até novidades para Recife. A primeira vez que se fez um efeito sem ser 3D, que de vez em quando aparecia um filme em terceira dimensão, né, que você tem que usar óculos. Mas Terremoto, na década de 70, se não me engano, no moderno, foi a primeira vez que eles instalaram dentro do cinema, prometendo assim para você sensações até então nunca vivida por um espectador de cinema, que era a sala tremer. Então eles instalavam as caixas enormes dentro do cinema, e a gente nunca tinha visto aquilo. No máximo o cinema tinha um som estéreo, e durante o filme, em alguns momentos, assim, quando a terra estava tremendo, o cinema balançava também, e era um frisson. Eu frequentei muito o Moderno. O Moderno tinha umas matinais nos domingos, que era frequentada pela rapaziada, pela turma jovem, e tinha as matinês do Arte Palácio e do Trianon. Terminadas as matinês, a gente se reunia na sorveteria da Gemba. A sorveteria Gemba foi fundada no ano de 1932 por Reiji Gemba, que foi um dos primeiros japoneses a chegar em Pernambuco. A sorveteria Gemba era famosa, primeiramente, por ter sido a pioneira no tipo de serviço de vender sorvete aqui na cidade, e, em segundo lugar, pelo sorvete produzido. O Reiji Gemba, ele comprava as frutas no mercado de São José, então ele chegava às 5 da manhã para pegar as melhores frutas, as mais frescas, para poder produzir o sorvete. Realmente era uma delícia. O segredo do que eles usavam e de como faziam as receitas nunca foi descoberto, porque não passaram nem para os filhos. Existia um biscoito chamado Big. O BI era de biscoito e o G do Gemba. Então eram as coisas que mais vendiam na sorveteria. Durante a guerra, a multidão revoltada com o afundamento dos navios brasileiros começou a apedrejar e a agredir todo cidadão alemão, japonês. Houve um quebra-quebra, chamava-se o quebra-quebra no Recife, porque afundaram 5 navios brasileiros, sabe? E então afundaram 5 navios brasileiros. E todas essas firmas estrangeiras, aí o povo saiu revoltado, irado, quebrando tudo. Eu me lembro na Rua Nova quebraram a Ótica Universal, quebraram o Gemba. Acabaram com as máquinas, com mesa, com vidro, com tudo. Né? Só depois é que a Gemba reabriu, agora já no bairro da Boa Vista, na Rua da Aurora. Mas
o auge dela foi justamente nessa parte, quando ela era na atual Joaquim Nabuco, da Praça Joaquim Nabuco, que se chamava Largo da Concórdia. No Recife tinha grandes bares, assim, cafés, tinha o Savoy, o Flutuante. O Café Lafayette ficava na esquina da Rua do Imperador com a 1º de Março. A esquina do Lafayette era um bar em que tinha mesinhas com cadeiras nas calçadas e o pessoal se sentava, ou então ficava tomando um cafezinho no próprio balcão em pé. A maioria ficava sentado. E era o local onde se resolviam os grandes negócios do Recife. E era o centro da fofocagem. Médicos, políticos, todos frequentavam o Lafayette. Todos, era a fonte de informação do Recife. Eu tenho quase certeza que algumas pessoas do Lafayette não faziam vista boa para esse pessoal, né? Porque lá no Lafayette você encontrava Vicente do Rego Monteiro, né? Você encontrava João Cabral de Melo, né? Você encontrava... Mauro Mota estava nos dois. Mauro Mota, daquele jeitão dele, bem comunicativo e bem alegre, era boêmio e era intelectual, então ele estava nos dois. Mas o Savoy, sob esse ponto de vista, era realmente o centro da boemia, o centro das atenções lúdicas, né? Diversionais do bairro de Santo Antônio. O principal bar do Recife era o Bar Savoy. Tanto é o seguinte, que para ele convergiam estudantes, intelectuais, professores, era o ponto de referência do Recife. E o Bar Savoy, ele era central numa época em que a Avenida Guararapes era o coração do Recife. Então o Bar Savoy estava no coração do Recife. Então ele não ficava restrito só ao seu prédio, à sua parte interna. Ele se ampliava para a calçada com mesas de ferro, com cadeiras. Era aconchegante, era famoso pelo chope. O Bar Savoy foi um marco, sabe, na cidade do Recife. Eu frequentava o Savoy desde o começo, assim. Por exemplo, os primeiros donos foi o português Simões, sabe? E esse Estevão foi o último dono, assim, do Savoy. O Savoy era um centro, assim, de intelectuais, de artistas. No carnaval era um mar. Você se encontra, a gente fazia os cursos aqui. O ponto de referência é Savoy. O Savoy tinha um carnaval no sábado. Era aqueles gays, aqueles frangos bonitos do sul, bem vestidos, sabe? Eu me lembro que uma vez eu estava em Geraldo Freire falando sobre esses gays, esses frangos no Bar Savoy, e eles ligaram para o programa, assim, Líado, você vai ser o porta-bandeira. Eu digo, tá bom, meu irmão, pode me botar nessa jogada. Carlos Pena, naquela poesia dele, são 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados, ele já fala justamente do bairro de Santo Antônio. Ele dizia que o bairro de Santo Antônio mais parecia um festim. Por isso, no Bar Savoy, o refrão tem sido assim. Carlos, normalmente, ele e o pessoal da redação do Jornal do Comércio frequentavam o bar simplesmente para esperar a hora de sair da redação, que era sempre meia-noite. Eles ficavam esperando a última notícia. Tinha um jornalista aqui, Luiz Cisneiros, ele era uma espécie de, hoje, um colunista político de referência. E ele adorava frequentar o Bar Savoy, porque o Bar Savoy, de alguma forma, ele era um ponto de entroncamento. As redações dos jornais, todas eram no bairro de Santo Antônio. Tinha o Diário de Pernambuco, Diário da Manhã, Diário da Noite, Jornal do Comércio. Tudo ali naquele eixo entre a Rua do Imperador e a Praça da Independência. E Luiz Cisneiros, ele adorava chegar numa das rodas de fofoca, de conversa, de política, jogar um boato, uma notícia falsa, e dava uma volta no quarteirão, passava ali pela frente da igreja, vinha pela a Rua da Palma e voltava de novo pela Guarará para ver já a repercussão da notícia que ele jogava. Eu me lembro que uma vez o sebista Jacaré, que eu vivo também muito na Praça do Sebo,
Jacaré Solido, eu levei uma menininha lá para o Savoy e para ganhar ela eu pedi uma salada de bacalhau. A moça, coitada, era uma moça pobre, assim, sem nenhum nível, né? Aí quando veio a salada, Jacaré todo pensando que ia ganhar ela, né? Aí ela, quando viu a salada de bacalhau, disse, oxente, cadê o feijão e a farinha? Isso é comida para doente. Não quero isso, não. E o bar refletia o papel da mulher na época. As mulheres eram minoria. As mulheres iam ao Bar Savoy, mas eram minoritárias. Quando elas iam acompanhadas pelo noivo, namorado ou marido. Existia um pouco de discriminação, assim, em relação a ir aos bares. A gente não ia ao bar. Quem era que ia aos bares? Eram os homens. Nossos pais diziam que lá a gente não podia ir, não. Era só para homem. Engraçado, no Savoy tinha um garçom, Lulinha. Um cliente chamou e disse, olha, garçom, a cerveja está quente. Ele aí disse, é melhor uma cerveja quente do que uma mulher fria. Era um misto de cultura, de boemia e da vida noturna da cidade. Era o Savoy. Depois entrou em decadência, a frequência se tornou quase impraticável por pessoas que, logicamente, que não iam entrar no ambiente, se tornou inacessível para determinadas pessoas. Foi no início de 70, né? E já estava numa fase de decadência, né? Com muita prostituição e quase eu não frequentava, né? Porque eu percebia que não era um ambiente adequado. Então desaparece o Bar Savoy, desaparece o Trianon, o Arco Palácio, sabe? Isso a gente sente. O centro do Recife não é mais um lugar onde a gente fica, onde a gente está, onde a gente vive. Eu não gosto de passar pelo centro do Recife, pela Guararapes, dia de domingo. Eu não gosto, me sinto mal, porque fica aquele deserto. Dá a impressão de uma cidade vazia. Eu não tenho critérios avaliativos para saber qual a década da maior efervescência boêmio-cultural na cidade do Recife. Não sou saudosista, eu sou um presentista, eu prefiro viver o momento presente. A vida da cidade é sempre um conjunto de enigmas, então cada momento tem a sua especificidade, a sua diferença. Primeiro precisa olhar sem olhos saudosistas. Eu não gosto de ter nenhuma visão saudosista. Era uma maravilha e hoje acabou. Não é nada disso. Os centros urbanos eles estão em processo permanente de decadência, de revitalização. Sempre bem frequentado, né? Que todo mundo larga do trabalho e o ponto de todo mundo quando larga na sexta é aqui. É muito boa, uma rua de boêmios, de pessoas de antiga de idades, e que é um local próprio de bom de brincar. Fora aqui eu não conheço outro não. Se nenhum bar é uma ilha e todo documentário é um espaço, tempo-espaço, dos abismos de uma memória afetiva, eu gostaria de oferecer esse chopp ao poeta Carlos Pena Filho, que muito cantou o chopp em mesa de bar.